todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o segundo livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 19 até o 22. Todos esses versículos falam do mesmo assunto, mas nós vamos dar um destaque especial ao versículo 19. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, as mesas para os pães oferecidos a Deus e assim por diante. O tema da nossa mensagem é: Jesus Cristo é o nosso maior tesouro. O rei Salomão, ele estava construindo o templo, porque Davi não podia construir, porque Deus não permitiu. Então, o filho de Davi, Salomão, ele recebeu uma grande sabedoria, inteligência e todas as coisas necessárias, e que o próprio rei Davi já tinha comprado as coisas para o templo, e bastava somente Salomão aplicar isso no templo. E ele fez, e fez da melhor forma. Colocou dentro do templo as coisas em ouro. Todas as coisas preciosas estavam lá presentes. Mas aí vem aquela questão: por que na igreja tem toda esta riqueza, naquela igreja da época, naquele templo? Por que fazer de ouro? Era necessário mesmo fazer tudo com tesouros incalculáveis, as coisas para o templo? Porque para Deus um ouro, uma prata, um ferro, um barro, ele não tem muito valor, porque tudo isso é importante para Deus, mas ele não precisa de ouro. Ele não tem nada para comprar, porque Deus faz todas as coisas. Então, por que ouro? Nós não podemos nos esquecer que o templo lá de Jerusalém, que Salomão está construindo, é um templo que é grande e representativo. Ele não é só um templo para ouvir a palavra de Deus. Não é só um templo para sacrifícios. Não é só um templo onde pode se conversar com Deus e receber, aguardar a sua resposta. É um templo que é a própria pessoa de Cristo. Porque Jesus Cristo, ao caminhar depois naquele templo, ele está falando para as pessoas que estão à sua volta: destruam esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. E esse templo que estava lá era de pedra, e com todos os utensílios de ouro e assim por diante. Mas ele se referia a si próprio como o templo. Então, o templo de Jerusalém, que foi construído, ele já era um símbolo de Cristo. Por quê? Porque aquele povo ia para o templo para oferecer as coisas para Deus, e Deus, através daquele templo, falava com aquele povo, atendia o povo. Após a morte de Cristo, nós falamos diretamente a Deus através de Cristo. Não precisamos mais daquele templo de Jerusalém para isso. Não precisamos de todos aqueles sacrifícios. Então, esse é o sentido que o próprio rei Davi está falando, o próprio Salomão está fazendo, o próprio Deus já tinha falado, por isso aquela riqueza de ouros e coisas semelhantes. Em outras palavras, Deus está mostrando aquilo que nós damos valor. Nós estamos dando valor para o ouro. O ouro é rico, o ouro é um grande tesouro, e muito ouro é um tesouro incalculável. Assim é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso maior tesouro. Jesus Cristo é a nossa maior riqueza. Como aquela representação dos utensílios do templo eram feitos de ouro, mostrando que ali estava uma grande riqueza, nós temos em Cristo a maior de todas as riquezas, porque Ele é o grande templo que foi destruído na morte da cruz, mas
ao terceiro dia foi ressuscitado. Então Jesus é o nosso verdadeiro tesouro e não mais o templo. O templo era um símbolo daquilo que estava para vir. Era uma amostra, uma sombra daquilo que estava para vir, mas era uma sombra rica, um símbolo de ouro. Então mostrava, apontava para o grande tesouro que estava para vir, que era Jesus Cristo. Jesus é o nosso grande tesouro. Então nós não nos baseamos mais no ouro, na prata ou coisas semelhantes ou grandes construções. A nossa salvação está baseada em Cristo, porque Cristo é o nosso Redentor, o nosso Senhor que está no meio, ou então entre nós e Deus. É Ele que nos oferece o perdão dos pecados porque Ele morreu na cruz. É Ele que, por causa dele, que Deus atende a nossa oração. E tudo através dele, de Jesus Cristo. Então, ao nós considerarmos Jesus como o grande tesouro, e não só por consideração, porque ele de fato é esse grande tesouro, nós estamos no caminho certo da salvação. E aí nós começamos a compreender que o ouro, a prata, a terra, a casa, o carro, coisas patrimoniais neste mundo, materiais, elas não são nada perto de Cristo. Absolutamente nada. Porque elas são perecíveis e Cristo não, é o nosso Senhor para toda a eternidade. Não confiem no ouro aqui da terra, não confie na prata, nem nas propriedades, nem em você mesmo, porque tudo isso é passageiro aqui no mundo. O grande tesouro é Cristo, e esse nós não podemos perder. É esse que nós vamos dedicar a nossa vida, a esse que é o nosso Salvador. O grande tesouro nosso é a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. E esse é o caminho certo da salvação, e esse é o caminho que nos leva a outro grande tesouro, o paraíso celestial, onde está sendo nos preparado a morada para a vida eterna. Tudo através de Cristo, o nosso grande tesouro para toda a eternidade. Amém. Vamos orar? Querido Pai Celestial, ajude-nos a nós não trocarmos o verdadeiro tesouro que é Jesus Cristo, nosso Salvador, por tesouros aqui da terra. Ou então nós ficarmos com uma situação difícil aqui na terra ao sustentarmos coisas puramente terrenas. Mas ajude-nos para termos a humildade correta em nosso coração e sempre andarmos juntos com Jesus. Em nome do próprio Jesus Cristo, o nosso grande tesouro. Amém.